quadros graves de ansiedade podem levar à depressão? Até pode, mas eles são transtornos distintos, embora você tenha um transtorno conjunto de ansiedade e depressão. Então você tem, né, os transtornos depressivos, que são diversos, você tem, né, os transtornos ansiosos, são diversos, e você tem transtorno conjunto de ansiedade e depressão. Então, a depressão, novamente, é um conjunto de sinais e sintomas que pode ser desencadeado por diversos motivos. Então, tem pessoas que têm uma predisposição genética, né, e determinadas circunstâncias facilita esse desenvolvimento. Tem pessoas que é por algum trauma, por alguma questão circunstancial. Tem pessoas que é pela questão da melanina, né? Então, você tem, por exemplo, em Londres, que tem aquela névoa, as pessoas pegam muito pouco sol, e daí isso, de algum modo, influencia a produção de serotonina. Então, por isso que em Londres, muitas vezes, eles têm umas cabines de luz para a pessoa chegar lá aquecido, mais ou menos como se fosse aquelas lâmpadas das nossas antigas câmaras de bronzeamento. Então, a pessoa chega lá, tira a blusa um pouco, fica com os braços de fora, abre um pouco mais o botão, para ela pegar um pouco mais desse tipo de luz que simula, né, parte dos raios solares ali. Vitamina D, né? Vitamina D. Então você tem N motivos. E a depressão, como eu falei, uma outra característica, todo mundo se identifica, né? A grande questão é quantas características se identificou, quais estão presentes, qual a intensidade e quanto tempo. Então você pega... Quais são as características? Pode ser tanto para mais quanto para menos, Vitor. Então, sono, tanto aumentado quanto diminuído. A pessoa anda com muito sono e parece que nada é o suficiente para passar esse sono dela. Ou ela está com uma insônia crônica. Alimentação, ou ela perdeu o apetite e está perdendo peso significativo, ou o apetite dela disparou e ela está aumentando de peso significativamente. Irritabilidade, ou a pessoa está muito irritável, ou ela está apática, mesmo numa situação irritante ela não tem reação. Emotividade, ou a pessoa, qualquer coisinha ela chora, ou ela não consegue chorar mesmo em situações evidentemente tristes. Perda de desânimo crescente com relação a si próprio, com relação ao seu presente e com relação à sua perspectiva de futuro. Perda de prazer nas atividades que antes você gostava de fazer. Tipo, você gosta de, né, você é músico, então, você, poxa, adoro pegar e tocar meu instrumento aqui, agora eu toco, eu não sinto prazer, e eu parei de tocar, porque não me dá mais satisfação. Sentimento de culpa, mesmo em coisas que você não está diretamente relacionado, você acha um jeito de se relacionar e sentir culpa daquilo. Então, veja, são diversas. Tem mais uma importante que um cansaço muito grande. Então, aquelas mesmas coisas, a mesma rotina que você tinha antes e que você estava tranquilo e tinha domínio, agora é extremamente exaustivo. Tomar um banho é extremamente exaustivo. Escovar os dentes é extremamente exaustivo. Falar com alguém, se alimentar, tudo causa um grande sofrimento. E daí vem a pessoa e diz, mas você não se ajuda. Daí pronto, a pessoa já estava sentindo culpa sem ninguém culpá-la. Agora começaram a culpá-la de estar doente. É como se eu culpasse um míope por ele não enxergar o suficiente. É como se eu culpasse um diabético pelo pâncreas dele não estar produzindo insulina adequadamente. Você culpa ele por não estar produzindo, né? Então, só que da parte emocional as pessoas culpam como se fosse, eu quis estar infeliz, eu quis estar, né, ao ponto de chegar a pensar em acabar com a própria vida. Né? A gente está no Setembro Amarelo e nós temos hoje a maior campanha de prevenção ao suicídio do mundo, né? No Brasil não começou aqui o Setembro Amarelo, mas a nossa se destaca muito. Então, a pessoa está numa situação tão grande de sofrimento que ela contraria até a nossa natureza biológica de autopreservação. Então, nós vamos contra a natureza biológica nossa de se preservar. Né? Então, e as pessoas julgam, acham que é frescura, falta de uma louça para lavar. Então, isso tudo é
patético, né? Não mostra só um desconhecimento, mostra também ignorância acentuada. Você julgar uma doença tão grave, que ceifa tantas vidas, responsável por prejuízos tão severos, de um modo tão patético. E é uma doença que não tem idade, né? Salta aos olhos, hoje a gente vê a quantidade de jovens adolescentes que sofrem desse mal. E é uma doença que, além de não ter idade, ela não escolhe, ela não pega pessoas específicas. Eu atendo muitas pessoas que achavam que era falta de uma loucinha para lavar, falta de um quintalzinho para carpir. E daí, quando elas acabam adoecendo, é extremamente doloroso saber que você foi tão cruel nos teus comentários com pessoas assim, e agora é você que não consegue levantar da cama, é você que não consegue tomar banho, é você que não consegue escovar os dentes. E daí você percebeu o outro lado da história, tipo, aquela pessoa não estava sendo fraca, ela não estava sendo preguiçosa no se ajudar, ela não estava, né, ela não conseguia. Então o julgamento é um agravante muito significativo de doenças como a depressão. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.